Olá pessoal, todos bem? Pessoal, mais um vídeo no canal aqui. Hoje vamos trazer uma matéria importante, muito importante, talvez, né, a mais importante do concurso para a Polícia Civil e da atuação da Polícia Civil, tá? Da atuação profissional de vocês na prática, depois, lá do outro lado, né? Já trabalhando, já concursados, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal, né, que vocês deixem o like, deixem os comentários, o que acharam, né, do vídeo, o que estão achando, né, para dar uma força, compartilhe com os amigos, né, tá, pessoal, para que o canal possa estar crescendo, estar se multiplicando e alcançando mais pessoas, tá? Bom, então hoje a gente vai trabalhar uma matéria que é a matéria do direito processual penal, que muitas vezes a gente não consegue enxergar na prática, tá? Tem o direito penal, que é mais famoso, e tem o direito processual penal. O que é o direito processual penal? O que estuda o direito processual penal? E muitas vezes vocês vão encontrar, né, até aulas, vocês têm aulas e tal, mas de uma forma muito com um juridiquesmo muito forte, que aí não acaba conseguindo visualizar o que é de fato direito processual penal. Tu até estuda, né, até já fez alguma prova que caiu o direito processual penal, mas não visualiza bem, né? Então é isso que a gente vai tentar hoje mostrar para vocês, o que é o direito processual penal, né, ao lado do direito penal. Tá? Qual é o foco do direito processual penal, que é, talvez, né, junto com português, né, com a legislação, né, mas dentro da legislação, a matéria mais importante para vocês. E com certeza, na atuação de vocês, é a matéria mais importante, essa questão do direito processual penal. Por quê? Porque dentro do direito processual penal, a gente vai ver, tá ali está a parte do inquérito, que é o foco do trabalho de vocês, né? Ali está a parte das prisões, ali está a parte da ação penal, tá? Então, é o foco do trabalho da Polícia Civil, beleza? Beleza, então. Vamos começar, então, essa aula. Tá? Peço que você fique aí até o final, tá? Que assista até o final, porque a gente vai com muitas informações aí até o final, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar, então, aqui. Começando aqui, ó. Vamos começar aqui, né? Rufe os tambores. Qual é a diferença, então, entre direito penal e direito processual penal? Vamos lá, vamos ver, então, essa diferença. Nosso foco hoje é o direito processual penal, né? Muitos estudam, basicamente, o direito penal e somente o direito penal, tá? Vamos lá, então, ó. O que acontece, pessoal? Quando alguém, né, o Zezinho, o Rodrigo, o João, comete ou é acusado de cometer um crime, né, que tá a pessoa cometendo um crime, né? O que acontece? O exemplo aqui do nosso crime aqui, um crime de homicídio, tá? Beleza. Nesse momento, o que acontece? A gente tem que, primeira coisa, né? Saber quem é que praticou o crime, né? E para que então a gente busque uma condenação dessa pessoa que cometeu esse crime. Mas não é simplesmente tu pegar, né, o Rodrigo cometeu um crime no dia tal e já condenar ele, levar direto ele para o presídio, para penitenciário e ponto, terminou. Não, não é. Por quê? Porque a garantia, a Constituição nos garante, né? Várias garantias, vários direitos, né? Direito, o princípio do devido processo legal, né? Contraditório, ampla defesa. Tá? Então, como que funciona? Né? Se uma pessoa foi pegar hoje cometendo um crime, nosso exemplo aqui, um crime de homicídio, para que eu possa identificar, condenar essa pessoa, existe um caminho até que eu chegue numa sentença. Tá? Não posso pegar ela, cometeu um crime hoje e já levo lá, já está condenado e ponto final. Não, existe um caminho para que eu possa, na frente, condenar essa pessoa, respeitando suas garantias, seus direitos. Tá? Então, pessoal, o direito penal é aquele direito que traz os crimes e as penas, tá? Direito penal. Aqui a gente está dentro do direito penal. O crime foi o homicídio. Tá? Para o homicídio existe uma pena de 8 a 20, de 6 a 20 ou de 12 a 30 se for um homicídio qualificado. Beleza, mas basta eu saber isso? Não, não basta. Eu tenho que colocar o direito penal em prática. Eu tenho que fazer com que essa pessoa que praticou esse crime, ela responda, seja investigada, responda ao processo e ao final seja condenada. E depois cumpra essa pena. Tá? Então, o direito penal, por si só, não se basta. Ele precisa do direito processual penal, né? Ó, direito penal, direito processual penal, direito processo penal. Preciso de um processo, né?
uma concatenação de atos para colocar em prática o direito penal, tá? Beleza? Ó, coloquei para vocês aqui, ó, tá, e agora? Cometeu um crime, e aí, como é que eu vou fazer? Né? Como que eu vou colocar em prática, em ação, o direito penal? Vai ser no nosso próximo slide, agora a gente vai ver. Olhem só. Aqui, pessoal, nesse momento, surge o direito processual penal, tá? Ó, direito penal é o que a gente está estudando, crimes e penas, né? A gente viu ali, tá? Mas para o direito penal ser colocado em prática, em ação, ter vida, eu preciso do direito processual penal, que é o processo, tá? Ou seja, o Estado, o poder público, tem o jus puniendi, que a gente fala, e vocês vão escutar muito isso, que é o direito de punir. Mas como que eu vou punir essa pessoa? O Estado tem o direito de punir qualquer um de nós. Mas como que tu vai punir qualquer um de nós? Como que tu vai punir essa pessoa que cometeu um crime? Só pegar ela e jogar no presídio, na cadeia? Não. Tá? O jus puniendi do Estado, ele depende que o Estado siga regras, tá? Essas regras estão aonde? No direito processual penal, tá? Então, o direito processual penal é o processo, é a investigação, tá? E o direito penal são as penas e os crimes, tá? Eu tenho, normalmente, as penas e os crimes, tá? O fulano cometeu o crime tal, o crime X. Beleza, mas eu preciso do direito processual penal para que esse crime seja investigado, para que seja identificado quem cometeu, para que essa pessoa que cometeu, ou que em tese é o acusado, o indiciado, ela tenha direito à ampla defesa, contraditório, para que ela responda a um processo justo e, ao final, tenha uma sentença justa. E depois, se condenada, ela, então, cumpre a sua pena. Isso é o direito processual penal. Então, o direito penal, em si, sozinho, não se coloca em prática. Por quê? Porque o direito penal só vai nos dizer, ó, tal fato é crime. E a pena? Beleza, mas como que eu coloco esse crime e essa pena em prática? Através do direito processual penal, tá? Beleza? Vamos lá, então. O direito processual penal, pessoal, a nossa matéria que a gente está estudando, tá? Ó, ele tem, né? A gente chama a parte mais importante, né? Essa parte que tu vai investigar e que tu vai processar a pessoa que cometeu aquele crime lá no âmbito do direito penal, né? Cometeu o crime. Agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai perseguir o crime. Vocês vão escutar muito, dentro do direito processual penal, a famosa persecução penal. O que significa persecução penal? Perseguir a pena, perseguir o crime. Como que eu vou fazer isso? Através de duas principais etapas. Então, a persecução penal, ela é dividida em duas etapas, que é a etapa, né, em regra, do inquérito policial e a etapa do processo penal. Por quê, pessoal? A persecução penal, ela compreende, né, aquela etapa da investigação, que é através, em regra, do inquérito penal, do inquérito policial, e depois que é investigado, que já se tem uma materialidade, ou seja, eu sei que aconteceu um crime e indícios da autoria, né, presume-se, tem indícios que foi o Zé, então aí manda-se para o promotor denuncia e começa o processo, a fase do processo. Mas no momento, o que vocês quero que vocês saibam? Que do direito processual penal, o que é importante? A persecução, o direito processual penal busca o quê? Perseguir o crime, perseguir a pena, tá? Então, nós temos a persecução penal. A persecução penal, ela é dividida em duas grandes etapas, que é a etapa da investigação, que, em regra, a forma mais famosa de investigar é através do nosso inquérito policial. Depois, terminado o inquérito, finalizado, o delegado relata, conclui o inquérito, envia para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário remete ao promotor, que é o titular da ação penal, que é quem vai dar o start, o pontapé inicial no processo. Ele vai fazer a denúncia, aí vai para o juiz, o juiz recebe a denúncia, e então começa o processo penal. Então, nós temos duas fases bem definidas da persecução penal. O que é a persecução penal? Perseguir o crime. O cara cometeu um crime no dia tal. A partir de agora, começa a persecução penal. Começa um inquérito, e aí vai ser o delegado vai investigar como é que foi, né? Quem foi, vai ouvir testemunhas, vai fazer diligências, tá? Finaliza o inquérito, envia para o promotor vai denunciar e o juiz recebendo, então começa o nosso processo penal, tá? A outra etapa da persecução penal. Então, a persecução penal,
tá? Dentro do processo penal, ele é dividida em inquérito, investigação e processo penal, que é o processo em si, tá? Beleza, vamos então dar sequência. Beleza. Pessoal, aqui chegamos nas características do quê? Do nosso inquérito policial, o nosso famoso inquérito policial. No inquérito policial, a gente tem palavras-chave que vocês vão escutar direto. Uma das matérias para a Polícia Civil, talvez a mais importante da legislação do direito, é o inquérito policial para a Polícia Civil. Por isso que você tem que saber tudo sobre inquérito policial, porque é certo que daqui venha das 6 questões ali de processo penal, no mínimo aí 2 questões sobre inquérito policial, tá? Então aqui coloquei umas imagens para vocês, né, da polícia, da atuação da polícia, e palavras-chave que vocês vão escutar muito na fase do inquérito policial. Quais são essas palavras? Investigação, porque o inquérito policial investiga, pessoal, busca o quê? Busca trazer à tona, a materialidade. O que é a materialidade? Aconteceu o crime. Então, é comprovar que aconteceu o crime. Existe um corpo estendido, então aconteceu um homicídio. Eu tenho materialidade. E indícios de autoria. Eu procuro mostrar no inquérito que tudo indica, existem indícios que foi o Zé, que foi o Rodrigo, que cometeu aquele crime. Tá? Beleza? Então, busca-se aclarear isso, indícios de autoria e a prova da materialidade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Depois, é claro, né, na aula de inquérito, a gente vai aprofundar muito isso. Tá? Então, agora, brevemente, eu estou trazendo para vocês, né, palavras-chave para que vocês possam se colocar, né, visualizar na cabeça de vocês, né, do que a gente está falando. Então, a gente está falando da matéria do direito processual penal, que não é o direito penal. O direito processual penal traz para a vida, da vida, traz para a prática o direito penal. Lembra que o direito penal é estanque? Ele traz o crime e a pena, mas o crime e a pena não se aplicam por si só. Né? Eu preciso de um concatenado de atos, de um conjunto de atos, para que, então, ao final, eu possa aplicar essa pena, né, dizer que foi o Zé que cometeu aquele crime e aplicar a pena ao Zé. Tá? Essa matéria que coloca o direito penal em prática é o direito processual penal, direito processo penal. Tá? Beleza? E eu disse para vocês que o direito processual penal, ele, em regra, busca o quê? Perseguir o crime. Tá? Então, por isso que eu trouxe para vocês ali a persecução penal, perseguir o crime. E a persecução penal, ela é dividida em 2 fases. A primeira, inquérito policial, em regra, inquérito policial. Investigação, né? Polícia Civil, Polícia Federal, que são as chamadas, depois a gente vai aprofundar esse assunto, Polícia Judiciária, que vai fazer o quê? Vai fazer essa investigação, tá? Âmbito estadual, Polícia Civil, né? E no âmbito federal, a Polícia Federal. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Outra palavra que vocês vão escutar muito quando falar em inquérito policial. Quem é o presidente, quem é o chefe do inquérito policial? O delegado de polícia, tá? O delegado de polícia é o chefe do inquérito, é o presidente do inquérito. Ele que vai tocar o inquérito, ele que vai determinar diligências, ele que vai ouvir as pessoas ali, né? O investigado, o indiciado, vítima, testemunhas. Tá? E ao final ele que vai relatar, concluir aquele inquérito ali, remeter ao Poder Judiciário. Tá? Então, palavras-chave do inquérito policial: investigação, polícia e delegado de polícia. Agora, né, dentro da persecução penal, eu tenho 2 partes, 2 etapas. Vimos o inquérito e vimos agora, vamos ver, a outra etapa da persecução penal, a outra fase, que é a fase do processo penal. Finalizado ali o inquérito, em regra, né, a investigação, aí a gente vai para a próxima fase, que é a fase do processo penal, quando começa, de fato, o processo. Tá? Aí a gente tem o quê? Palavra-chave: processo, né? Aí vai ter a fase do processo, onde a gente vai ter a figura do advogado ali, do réu, né? Aí já muda os nomes, tá, pessoal? Lá no fórum, beleza? Não mais na delegacia. Figura do juiz, promotor, advogado, sentença, ao final do processo tem uma sentença, aí sim dizendo se aquele cara é condenado, se ele vai ser condenado, se ele vai ser absolvido, tá? Então são essas figuras aqui no processo. No processo a gente vai ter contraditório, vai ter ampla defesa, tá? O réu vai ter esses direitos. No inquérito eu chamo de investigado, indiciado. Aqui no processo eu chamo de réu.
tá? Depois de condenado, né? Tá? Então você tem que cuidar. Inquérito, investigado, indiciado, depois que o delegado, quem é que indicia a pessoa? O delegado, tá? Quem é que vai denunciar a pessoa? O promotor. E aí começa o processo, né? No processo, né, uma vez que o juiz recebe essa denúncia do promotor, diz, tá tudo ok, eu recebo a denúncia, vamos começar o processo. A pessoa vira réu, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos prosseguindo aqui. Agora, pessoal, o que de fato, novamente, é o direito processual penal? É o caminho para concretizar o direito penal, que eu já tinha falado para vocês. O direito penal, por si só, ele não se coloca em prática, ele não vem para a prática, né? Ele não gera uma sentença, né, condenatória. Né? O direito processual penal que é esse caminho para concretizar o direito penal. Então, o direito processual penal, em regra, né, leigamente falando, é um conjunto de atos. Tá? E aí, no direito processual penal, no caminho da persecução penal, a gente vai ter várias fases e atos. A gente tem o inquérito policial, a gente tem o processo, no processo a gente vai ter a denúncia, vamos ter defesa, vamos ter audiência, vamos ter perícia, podemos ter perícia, e, por fim, a nossa famosa sentença. Tá, pessoal? Beleza? Então, basicamente, isso é o direito processual penal. Esse caminho para colocar em prática o nosso famoso direito penal, que é o direito que traz crimes e penas. Mas para que esses crimes e essas penas sejam colocados em prática, venham à tona, né? Para que eu comprove que foi o fulano de fato que cometeu aquele crime, eu preciso do direito processual penal. Tá? Eu preciso da persecução penal, eu preciso perseguir o crime, eu preciso investigar e depois de investigar eu preciso de um processo. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, basicamente aqui para vocês, o que nós temos de importante, Olhem só, isso aqui é muito importante, tá? Olhem só aqui, ó. Persecução penal, inquérito policial. De outro lado, processo penal. Dentro do inquérito policial, o que nós temos de importante para aprender para a prova? Isso aqui nós temos que saber tudo, O que é o inquérito policial, para que ele serve, tá? E quais são as suas características. Isso aqui tem que saber tudo, tá? Do inquérito tem que saber tudo mesmo, tá? Para a prova da civil, tá? Agora, dentro do processo penal, existem vários outros atos, né? Existem várias outras matérias que tem ali dentro do edital, tá? Que estão dentro do processo penal, da fase do processo. Tá? Mas duas das matérias que estão ali dentro do processo que a gente tem que saber muito bem é a parte da ação penal e a parte das prisões. Por quê? Porque a polícia trabalha muito com isso aqui. Tá? O delegado, vocês policiais precisam saber muito sobre ação penal e sobre prisões, tá? Sobre espécies de prisões. Por quê? Porque é o delegado e a polícia, muitas vezes, que vão pedir essas prisões, tá? Então, você tem que saber muito isso, tá, pessoal? Então, tudo sobre inquérito policial e essas matérias que estão dentro do processo, principalmente ação penal e prisões, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, basicamente, aí, em regra, nós finalizamos, né? Finalizamos essa nossa breve aula, breve explanação para situar vocês, para trazer vocês para dentro da matéria, para que vocês possam estar situados. Porque a gente estudar, sabendo o que a gente vai estudar, sabendo o que é, onde que a gente está, fica muito mais fácil para começar o estudo. Tá? Às vezes tu estuda uma matéria aleatória, tu vai estudar inquérito policial, tá? Mas tu nem sabe onde que está o inquérito, o que é o inquérito, né? Se está dentro da persecução penal, qual é a outra fase da persecução penal, para que serve o inquérito depois que terminar, que for finalizado. Então é importante que situar vocês. Essa primeira aula aqui é para situar vocês, tá? Para que então a gente comece as outras aulas, os outros passos situados, sabendo onde estamos e o que estamos estudando, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo, então? Então, eu peço para vocês aí que conecte conosco, né? Entre em contato conosco aí, né? Nos sigam nas redes, no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, que vocês possam estar se inscrevendo, deixando like, comentando, compartilhando o nosso canal com outras pessoas, para que a gente possa estar né, trazendo para outras pessoas esse conteúdo que a gente reputa importante, tá, pessoal? Finalizo aqui, então, essa aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido a matéria, tá? É uma matéria muito importante para a Polícia Civil, tá? Um abraço a todos e até a próxima.